necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas. Então, é parte de construção de um trabalho de vida. Sinto-me profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. Esse livro, por certo, será um documentário. Principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é os bastidores do espiritismo. E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do espiritismo e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do espiritismo, ou pelo menos daquilo que deveria ser o espiritismo. Dando-nos uma linha a ser seguida quando queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente. É um trabalho muito especial e que eu recomendo a leitura. E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência. Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes. Perry também é um aprendiz. E é um aprendiz que executa uma tarefa, que executou uma tarefa e que executa até hoje com as suas palestras, com as suas viagens espíritas, enfim. Perry, bem a exemplo de Galileu, ele continua se movendo. É um trabalho admirável. E aí, sem dúvida nenhuma, ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento, né, das várias nuances da nossa existência, desde a valorização da família, dos nossos ascendentes, as experiências profissionais, as experiências espíritas, o conhecimento do mundo. E agora com este livro, nos trazendo grandes reflexões, grandes experiências. Aqueles momentos foram momentos desafiadores. Uma vez que a obra deixa bastante claro alguns tantos desvirtuamentos que se deram na doutrina dos espíritos. Eu diria que o livro é mais do que uma necessidade, é uma obrigação para quem quiser entender o que é o espiritismo e principalmente o que tem sofrido o espiritismo no Brasil. E aproveitem para beber nesta água cristalina das exemplificações e experiências dessa época. Formulo votos do coração e do pensamento para que a obra atinja o seu mistério, consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de enobrecimento humano. É por isso que o livro ficou assim mais denso, mais longo, para que reunisse todas essas experiências de uma vida que tem sido relativamente longa já. Bem, meus queridos amigos, estamos aqui em mais um sábado, como sempre acontece, todo segundo sábado do mês, com o programa Memórias e Reflexões. Memórias e Reflexões, que são sempre entrevistas, né? Um bate-papo muito agradável com César Perry de Carvalho sobre o conteúdo da sua obra Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões.
Mas vamos, até antes de eu dar boa noite ao seu César, vamos iniciar com a prece inicial, seu César. Então, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer por mais essa oportunidade bendita e juntos mergulharmos na memória de uma vida, do movimento espírita de décadas passadas, para compreender toda essa evolução do espiritismo no Brasil, através do nosso querido entrevistado César Perry de Carvalho. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Meu querido seu César Perry de Carvalho, muito boa noite. Tudo bem? Esse ambiente de Copa do Mundo envolve o senhor não se liga com essas coisas não é, seu César? Boa noite, Bruno, boa noite os internautas, né, que nos acompanham por esse blog. Realmente, eu nunca fui ligado ao futebol, não. Se o senhor fosse, eu acho que seria torcedor da Esquadra Azurra. Esquadra Azurra o senhor conhece, né? A seleção italiana. Conheço. Mas, seu César, vamos lá, dando sequência. Hoje, pessoal, hoje não tem aquele preâmbulo. Hoje os assuntos vão tocar realmente no espiritismo, né? No espiritismo, toda uma fenomenologia, e o senhor César Perry, me permita, seu César Perry, o senhor vai fazer aqui quase o que Dona Ivone do Amaral Pereira fez, né? Na obra Devassando o Invisível, né? O senhor vai devassar a criança César Perry, o adolescente, nessas memórias que o senhor, aliás, já devassou, né? Nessa obra maravilhosa que eu ganhei de presente de seu César Perry e que ela originou esse nosso programa, né? Seu César Perry, vamos lá. Olhe, a criança, o menino César Perry, os pais, os tios, os avós se depararam com fatos não usuais para quem tem uma criancinha na família, não é? Que essa criança apresentava falas estranhas, não é? Era uma criança muito dedicada ao conhecimento, à leitura, demonstrava uma curiosidade não usual pela Europa e, deixa eu ver se eu entendi, seu César, a criança também elaborava desenhos da Roma Imperial. Foi isso mesmo? Fale sobre essa criança com essa curiosidade toda e esses desenhos relativos ao passado. Realmente, na nossa primeira infância, vamos assim dizer, né, nós moramos uma parte em Araçatuba e depois na capital paulista, em São Paulo. E em São Paulo eu assisti, na faixa de 6 anos de idade, um documentário longo pelo cinema, né? Sobre a viagem da então jovem Rainha Elizabeth e o seu marido, o príncipe Philip, a várias regiões da África e Oceania. Aquilo me marcou profundamente, eu me interessei. E São Paulo, na capital, naquela época, já tinha televisão. Então, eu ficava muito ligado, né, nas notícias e tudo que acontecia, principalmente na Europa. Conhecia os nomes, né, das capitais, das principais cidades da Europa. Era uma característica. E também na infância, eu procurava desenhar. Tinha facilidade de desenho, sempre me interessei por desenho, e eu desenhava colunas de ruínas de prédios romanos, né? Era muito interessante isso. Então, isso ficou muito marcado, né, na nossa infância. E o interesse, tanto que, ainda na infância, eu ganhei de presente um livro, né, assim, infanto-juvenil, vamos assim dizer, relacionado com a história da civilização, e tinha também acesso, né, a algumas enciclopédias que existiam na época. Então, eu procurava sempre ler, me enfronhar, isso tudo no período da infância, ainda frequentando o então grupo escolar.
Bom, aí veja bem, os desenhos da Roma Imperial. Isso remete a uma época que a gente vai poder até datá-la aqui, porque essa criança que apresentava falas estranhas, eu queria até que o senhor mensurasse que falas estranhas eram essas, na presença até de pessoas fora do ambiente familiar. Mas, seu César, a criança também via cenas coloridas, vivas, e numa dessas cenas o senhor se encontrava na erupção vulcânica de Pompeia, em 79 depois de Cristo, né? É isso mesmo? Como eram essas falas e essa visão? Isso mesmo. Eu me lembro que na faixa de 7 para 8 anos, até 10 anos de idade, eu entrava naquilo que nós chamamos um autêntico transe, né? Que naquela época a minha família não era espírita, não identificava o que poderia ser. E aí eu perdia, né, o meu controle motor, vamos assim dizer, e também falava é, coisas que eu não tinha consciência. Então, quando eu acordava, voltava ao estado de consciência, estavam meus pais, ou geralmente minha mãe, às vezes tios, outras pessoas ao meu lado, e a que acompanharam tudo aquilo preocupados, sem saber do que se tratava. Então, eu não tenho conhecimento, lembrança do que era falado, mas, de certa forma, em síntese, eu estava dizendo que o meu lar não era esse, o meu ambiente não era esse. Então, eu estava me reportando a uma outra situação. E nas lembranças que eu tenho, e registradas até hoje, quer dizer, quando eu voltava ao estado de consciência, às vezes eu me lembrava de situações vividas. E entre as situações vividas, uma delas que ficou muito marcada é essa que você fez referência, que eu estava num determinado local e, de repente, começa a chegar aquelas lavas, né, incandescentes, pedras caindo, né, e que era típico da erupção, de uma erupção vulcânica, né? E o interessante é que, concomitantemente a tudo isso, eu tinha muito interesse, muita ligação, né, com a história, né, da Itália, de uma forma geral, do período romano, e inclusive da erupção vulcânica, né? É interessante que em São Paulo, na minha infância, nós residíamos em cima de um prédio comercial onde meu pai atuava, e lá nesse andar eu visualizava o chamado Pico do Jaraguá, que naquela época, livre, né, de edifícios que poderiam aí criar obstáculo, né, uma visão mais ampla, eu adorava ficar olhando o Pico do Jaraguá e desenhava também o Pico do Jaraguá. Por quê? Depois, né, que eu fui relacionar. O Pico do Jaraguá tem realmente um pico e, de certa forma, lembra um vulcão. Então, são cenas assim que aconteceram, né? E eu, algumas vezes esse transe acontecia fora do meu ambiente doméstico. Não tinha necessariamente horário, não era típico do chamado pânico ou terror noturno, né, que acomete muitas crianças. Não era isso. Acontecia em outros ambientes. Então, eu me lembro em festividade de família, né, num final de ano, onde todo mundo estava festejando, né, a passagem do ano, de repente eu entro nessa situação e, quando eu acordei, os familiares estavam assustados. Eu me lembro também de uma situação dessa, que eu estava num circo, assistindo um espetáculo, precisei ser retirado de lá. E outras vezes foi uma das últimas, né, que aconteceram, assim que eu me lembro bem, quando tentaram, alguns familiares meus, não meus pais, queriam forçar que eu fizesse a primeira comunhão na Igreja Católica. E quando eu fui levado a uma missa na Igreja Católica, eu entrei num transe como esse, também precisei ser retirado. Então, eram situações
que aconteciam, né? E que minha família, não sendo espírita, ela ficou muito assustada, impactada com tudo. Mas numa dessas vezes estava presente o irmão da nossa genitora, que era médico, né? E radicado na cidade do Rio de Janeiro. Nós morávamos naquela época em São Paulo. Aí ele ficou tão impressionado que falou: não, vocês têm que ir ao Rio e nós vamos providenciar umas consultas para ver o que está acontecendo com ele. Aí eu fui levado a fazer vários exames médicos especializados, né? Inclusive na área da neurologia, e o resultado foi negativo, não tinha nada disso. Então, só depois de todas essas situações é que a minha mãe começou a escutar alguns conselhos, né, que eram dados por amigos para que procurasse reuniões espíritas. Antes da gente entrar nesses conselhos, já, e para onde ela vai lhe levar, seu César, eu queria fazer uma pergunta colateral à informação das suas memórias. Já. A erupção lá de Pompeia, né, 79 depois de Cristo. A gente sabe, o senhor também, né, movimento espírita, que ali faleceram na erupção de Pompeia, né, o senador romano Públio Lentulus e sua filhinha Flávia, né, por Emmanuel, né? A minha pergunta, a mesma época, né, na contemporaneidade, o senhor teve uma visão porque estava ali ao longo de sua caminhada, já como dirigente espírita, em algum contato com Chico Xavier, o senhor teve alguma informação do Emmanuel sobre essa vivência na mesma época do Emmanuel diretamente para o senhor? Não. Sim, tive, mas vamos fazer um detalhe. Lembrando, né, que Emmanuel, o senador Públio Lentulus, desencarnou no ano 79. Perfeito. Pelas informações, nesse período de tempo, eu tive duas vivências. Uma já mais adiantada, né, e outra jovem. E foi nessa de jovem, e provavelmente sujeito a uma lei de causa e efeito, de ajustes, é que eu vivi a experiência da erupção vulcânica, e que não foi precisamente na cidade de Pompeia, mas na cidade de Herculanum, que eram duas vizinhas, né? E foi ali. Isso daí nós vamos até comentar, porque sem que eu soubesse disso ainda, né? Na primeira viagem que eu fiz à Europa, no ano de 1971, eu estava com 23 anos de idade e eu fiz uma viagem para a Europa e visitei primos que estavam residindo em Roma. E, de repente, no final de semana, eles falaram: não, eu vou levar vocês lá para conhecer as ruínas de Pompeia, coisa que não estava programada. E o interessante é que ele não nos levou só em Pompeia, ele nos levou a Herculano. E eu tenho fotos, né, de 1971, visitando lá ruínas de Herculano. Então, são coincidências, entre aspas, né, que foram acontecendo. No decorrer desses programas, me permita eu lhe fazer essas perguntas. Né? Eu até Sim. agradeço a Deus. Eu estou lhe entrevistando, eu tenho 56 anos, então já depois de muita leitura, porque eu fico observando, né? Meu Deus, na mesma época, na mesma data, né? Do senador lá com Flavinha, né? Mas mais para frente, como o senhor falou, a gente vai desenrolar esse novelo. Mas, seu César, sua mãe foi orientada por colegas de magistério, né? E levou ao senhor para a Umbanda. E é uma coisa impressionante, porque o senhor chegou a ter a data do batismo na Umbanda marcada e aparece uma entidade lá com assobio, não é? E trazendo o que a gente já tocou aqui no programa passado. Mas agora, todos esses detalhes, já, eu fico imaginando o seu César Perry, né? Esse espírito que vem lá da Roma Imperial, teve passagem pela Igreja Católica.
Mas eu não imagino nunca, seu César, e por isso a interferência dos espíritos lá na Umbanda, por exemplo, o César Pérrio, um pai de santo. Não imagino, está fora da minha, mas que é muito bonito até essa sua passagem nesse ambiente, Sim. porque revela o quê? Né? Na caminhada da gente, a gente não deve ter um preconceito. Não misturar as coisas, mas também a gente não ter um preconceito, compreender, né? Aquele extrato de espiritualidade de cada qual. Né? Então, por favor, conte sua mãe, com 8 anos de idade, lhe leva a Umbanda, essa data marcada para o batismo e o que aconteceu. Então, corri o ano de 1957. No mês de janeiro, né, eu fui levado ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos, inclusive neurológicos, quando não houve o registro de nenhuma anormalidade orgânica, né, que pudesse estar provocando esses fenômenos. Nós residíamos em São Paulo, a nossa genitora era o que se chamava na época professora primária, hoje seria professora de ensino fundamental, né? E ela, conversando com colegas de escola, né, em São Paulo, muito preocupada com todas essas ocorrências conosco, aí sugeriram a ela que ela procurasse uma reunião de Umbanda, que uma delas conhecia. E o interessante que era perto da casa onde nós residíamos em São Paulo, a distância de aproximadamente 1 quadra apenas. E eu me lembro muito bem quando cheguei lá, primeiro semestre do ano de 1957. Eles foram extremamente acolhedores, atenciosos com a nossa genitora, comigo, e marcaram o batismo, que seria numa daquelas datas festivas, no mês de junho do ano de 1957. Eu já estava, então, com 9 anos de idade. E eu me lembro muito bem, né, quando eu cheguei, aquele ambiente festivo, todos os médiuns paramentados, né, várias vestimentas, e tinha um círculo, né, desenhado no chão, flores, uma opção de coisa. E aí eu fui levado ao centro desse círculo, onde estava presente um médium paramentado de índio, né? E que nós agachados no chão, e ele passou a se dirigir a mim e a nossa genitora. E eu me lembro, inclusive, de um tipo de silvo ou de assobio, né? Que ali naquele ambiente é emitido por esses médiuns aí, e de repente aquele médium, entre aspas, principal ali do grupo, ele se dirigiu para a nossa genitora e disse o seguinte, apontando assim para o alto: o lugar dele não é aqui, ele tem outros guias. Então veja que interessante, o lugar dele não é aqui, ele tem outros guias. Mas mesmo assim, não deixaram de dar apoio, né, dentro do contexto, das condições, das visões espirituais deles, a nossa genitora e a mim. Acontece que 2 meses depois, nós mudamos de cidade e retornamos para minha terra natal, Araçatuba. E foi lá, né, que a nossa genitora foi orientada para procurar médium espírita, procurar um centro espírita. E aí vem desenrolar uma série de outros episódios, né? Mas esse contato que houve com a Umbanda foi muito interessante, mostrando um fenômeno fidedigno e, ao mesmo tempo, muito lúcido, né? Bom, aí sua mãe vai procurar Dona Irone Rosa Protete, do Centro Sim. Espírita Bezerra de Menezes. E aí, eu acho que pela primeira vez, ela vai revelar que toda essa fenomenologia vem de fatos políticos da Roma Antiga, não é? E que o Sim. senhor fizesse um tratamento. Aí sua mãe vai se encontrar com a médium
Dona Irma Ragazzi, não é? Então, da Aliança Espírita Varas da Videira, que nome singular, não é? Varas da Videira. É. Parece que as reuniões dessa médium, seu César, era na casa dela, porque ela já estava doentinha, né? Adoentada, e tinha uma entidade que seu tio, depois do desencarne dessa médium, vai escrever um livrinho, Sirius Me, que a entidade Mi era de Sirius e se comunicava com essa médium, né? Então, queria que o senhor falasse, desde Dona Irone Rosa Protete, passando por Dona Irma Ragazzi e o livrinho do seu tio. Então, veja, nós mudamos de São Paulo para Araçatuba, voltando à nossa terra natal, no início do segundo semestre do ano de 1957. E eu estava, então, com 9 anos de idade. E aí, orientada por amigas, né, a nossa genitora procurou essa médium, a Irone Rosa Protete, que era uma das dirigentes do Centro Espírita Bezerra de Menezes, centro que existe até hoje, em Araçatuba. E lá ela fez um atendimento a mim, com passe, e veio a orientação espiritual, que eu não tinha nenhum problema orgânico, que a nossa genitora não precisava se preocupar com isso, que todos aqueles episódios que estavam acontecendo eram acionados vibratoriamente por contatos, né, com entidades, né, vinculadas a um passado distante, e que isso estava muito relacionado com uma vivência marcante que nós tivemos na Roma Imperial, mas que tudo isso passaria com o tempo, e ela recomendava que minha mãe me levasse para um tratamento espírita. Naquela época, também ligada a amigos nossos, tinha essa médium que você citou, Irma Ragazzi Martins, que realmente já estava adoentada, e a residência dela, coincidentemente, era vizinha da Aliança Espírita Varas da Videira. O marido dela era um dos dirigentes, né, desse centro. E nós estivemos muitas vezes na casa dela, onde ela fazia algumas preces e passes, né, me atendendo e tranquilizando a nossa genitora. Inclusive, era uma época em que de vez em quando eu via assim umas luminescências, algumas coisas que eu não entendia, né? E que ela também ajudou a me acalmar, né, e tranquilizar naquela fase. E foi nessa casa que nós conhecemos uma outra médium, chamada Emília Santos, uma senhora de origem simples, né, trabalhava como vendedora ambulante de roupas. Naquela época era muito comum isso, né? E Dona Emília Santos era médium, ligada a um centro espírita de uma cidade vizinha, mas muito ligada, é como se fosse Recife e Olinda. 11 quilômetros apenas, cidade de Birigui. E Centro Espírita Amor e Caridade. Pessoal muito tradicional ali na cidade, e fomos levados lá, e aí, por essa médium, a Emília Santos, e passamos a frequentar esse centro, morando em Araçatuba, 2 vezes por semana, imaginem, às terças e sábado. Naquela época, as reuniões mediúnicas nos centros eram públicas. A grande maioria dos centros não tinha uma reunião de estudos. A reunião era aberta, às vezes com uma leitura, um comentário breve do Evangelho segundo o Espiritismo, e entrava... Isso já em Birigui, no Centro Espírita e Caridade, ok? Isso, já em Birigui. E então ali eles tinham 2 tipos de reunião. Aquela que eles chamavam de sofredores, que seria, na verdade, aquilo que hoje a gente chama de atendimento a espíritos necessitados. Só que ela era pública. E depois uma reunião de atendimento a todas as pessoas, com passes, né? E as orientações dadas por espíritos, né? Mentores espirituais que faziam os comentários. Então, nós frequentamos, né? Viajando, né? Os 11 quilômetros, 2 vezes por semana, e lá
começou, junto com a nossa genitora e comigo, um tio nosso chamado Rolandinho, um irmão mais novo de minha mãe. E foi exatamente nesse centro que nós tivemos aí um apoio espiritual muito grande e nesse tratamento, né, frequentando as reuniões mediúnicas e recebendo passes ali no centro. Mas aí já no grupo de estudos evangélicos, João Luiz, né? É isso, concomitantemente. Aí vem outro detalhe. Em dezembro do ano de 1959, então eu estava com 11 anos de idade, a gente já frequentava esse centro Amor e Caridade em Birigui. Essa médium que nos levou até lá, Emília Santos, juntamente com o nosso tio Rolandinho, resolveram fundar um grupo de estudos que funcionava na casa dela. Então, quem que participou dessa reunião da fundação? A dona Emília Santos, a médium, o nosso tio Rolandinho, a nossa genitora, o meu pai, eu e algumas pessoas muito pouco ligadas à dona Emília, vinculadas também àquele centro. Então, aí nós passamos a ter reuniões todas as sextas-feiras. E, embora criança, eu participava de todas, onde se fazia o quê? Leitura e comentário do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e de um livro psicografado por Chico Xavier. E lembrando que naquela época ainda estavam sendo lançados alguns livros de André Luiz, né? Então aquilo era muito marcante. César, E depois, por favor, eu queria saber mais. São Rodolfo frequentava atuantemente com Dona Bebé também, sempre ia a essas reuniões. ele sempre que possível ia, comparecia nessas reuniões, como também numa instituição que a família veio a fundar, mas ele não era envolvido, participativo no movimento espírita de forma nenhuma. Ele respeitava, aceitava, respeitava, mas não se envolvia, não. E antes a gente vai entrar nas obras do Chico, eu queria lhe fazer uma pergunta que eu não é outra pergunta lateral que o assunto permite, né? Eu tenho entrevistado já há 2 anos já o querido Adair com os documentos lá do ACOL, e o Charles Kemp tem um programa com ele sobre Leon Denis. Aí a gente sabe pelos novos documentos, né, Sr. César? Veja a pergunta que eu vou lhe fazer, que as médiuns de Kardec, as meninas não eram tão meninas assim, não é? Na época tinham, na verdade, 28, 32 anos. Aí vem esse fato do senhor indeterminado da Casa Espírita, participou de reuniões mediúnicas que era permitido crianças assistirem, né? Isso é de bom alvitre. O que o senhor pensa disso, de crianças participar em reunião mediúnica? Eu diria hoje, né, depois de algumas décadas de vida corpórea e algumas décadas de experiência do movimento espírita, uma expressão popular, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, o que nós notamos hoje é um certo radicalismo de posições. E eu diria uma certa departamentalização excessiva no centro espírita. Então, por exemplo, hoje, no meio empresarial e mesmo algumas universidades, não se usa mais esse critério de departamentos. Se fala em áreas, né? E no centro espírita, que são pequenos e pobres, a maioria dos centros espíritas do Brasil, fico falando em departamento. Na prática, o departamento é como se fosse uma caixinha. Então, de um lado, uma caixinha de evangelização da infância, do outro lado, uma caixinha da juventude espírita, do outro lado, a caixinha da reunião mediúnica, do outro lado, a caixinha da reunião pública, do outro lado, a caixinha da assistência social. Veja, hoje eu não concordo com isso. E eu prefiro aquela ideia de espaço de convivência, que foi desenvolvida no Brasil claramente por Mário da Costa Barbosa nos anos 1970, 1980, e quando nós tivemos a presidência da FEB, nós publicamos um livro sobre as experiências deles.
Conviver para Amar e Servir é o nome do livro, em que o espaço de convivência mostra atividades integradoras. Então, por exemplo, integração da família no centro espírita, integração de atividades. Então, veja, isso que você está colocando, agora feito esse preâmbulo para mostrar a nossa ideia de integração, é o grande problema. Você imagina hoje uma criança que chegue com um problema de perturbação espiritual, ou uma criança irrequieta, muitos centros, o que eles fazem? Ela tem que frequentar a evangelização da infância. Aí vem a pergunta: o evangelizador tem condição de fazer o diagnóstico, de atender, de tratar daquela criança como ela deve ser tratada? Ou essa criança deveria ser tratada de uma forma integrada por várias áreas do centro espírita? Entendeu? Então, vejam, não é a questão da criança estar presente ou não numa reunião mediúnica, mas é que ela tenha, a criança e o jovem, uma participação, um envolvimento de integralidade dentro do centro espírita. Isso que é importante. Mas aí vem outro detalhe. Quando eu falei nem tanto ao mar, nem tanto à terra, desde a nossa juventude, nós trabalhávamos e propugnamos pela realização de cursos, o que não era comum no movimento espírita naquela época. Hoje nós vemos que esses cursos chegaram a um grau de exagero. Por quê? Nós temos centros espíritas que, para você atuar aqui ou acolá, você tem que fazer um curso X que leva X anos. Depois o outro curso, mais X anos. Somando tudo isso, às vezes dá um tempo de uma formação escolar. Aí a pessoa vai ser integrada no centro. Meu Deus, se ela tiver mediunidade, se ela tiver problemas nesse meio de tempo, ela vai estar teoricamente frequentando cursos. E mais ainda, eu conheço pessoas adultas que frequentaram vários cursos no centro espírita, nunca assistiram a uma manifestação espiritual. Meu Deus, meu Deus. Aí eu venho uma pergunta: será que nós não estamos trancando ou engessando a mediunidade dentro do centro espírita? Então, veja, Bruno, são essas questões hoje que a gente tem levantado e que nós entendemos que elas devem ser revisadas e muito bem refletidas. Seu César Pérez, eu não vou poder deixar, nesse momento, de dar o parabéns a uma casa espírita aqui do Recife, que eu faço parte, a Casa dos Humildes, que tem a consulta para a criança, o tratamento espiritual para a criança. Então, parabéns a Amaro Carvalho, Ivaneide Áurea, presidente, Amaro, diretor lá do Departamento Mediúnico, exatamente quebrando essa coisa da caixinha. Agora, seu César, na nossa Casa dos Humildes e em muitas outras casas, né? Existem os cursos de 4 meses. 4 meses. Agora, esse estudo contínuo deve existir, é o estudo da vida inteira, nossa, né? Da vida Sim. inteira. Então, fiquei muito contente. E agora, seu César, tem muitos filmes hoje em dia para as crianças, jogos de videogame, né? Que são muito mais aterradores do que um contato breve com a reunião mediúnica. Sem dúvida. Agora, claro, você não vai pegar uma criança em formação do corpo físico, colocar para ser médio de uma reunião de desobsessão. Não, exatamente. É um absurdo, né? Brigadão, seu César. Essa parte colateral é importante, instrutiva, né? Instrutiva. Mas, seu César, vamos lá. Não entre ainda na questão que o senhor identificou o seu protagonismo com certos fenômenos com a obra de André Luiz. Não entre, por favor. Apenas a leitura. A criança César gostava de história universal e o adolescente, o jovem, também se interessou pelas obras de Chico Xavier. Aí uma curiosidade. Quais são os livros do Chico? Cite alguns de sua predileção. Então, você veja, né, que com 11 anos de idade eu comecei a participar de um grupo de estudos, né, de adultos. E eu me interessava
e comecei a ler, porque era um momento áureo, né, do lançamento das grandes obras de Chico Xavier, final dos anos 1950, começo dos anos 1960. Agora, entre os livros psicografados pelo Chico, me interessei diretamente pelas obras assinadas pelo Espírito Emmanuel. Então, o livro, por exemplo, A Caminho da Luz, que mostra uma trajetória do processo civilizatório nosso, né? O livro O Consolador, de perguntas e respostas, muito interessante. Foi um livro também que nós gostamos muito. E logo depois, eu comecei a ler romances históricos, há 2000 anos, mais para frente, Paulo Estevam. Então, na verdade, as obras de Emmanuel, elas nos marcaram muito. Tanto que uma das primeiras palestras públicas que eu fiz enquanto jovem ainda, eu fiz citando trechos do livro Consolador de Emmanuel. Bom, e aí uma pergunta breve, Sr. César. O que o senhor acha de certos clichês, certos carimbos que parte do movimento espírita quer colocar no Espírito Emmanuel como aquele que inaugurou no movimento espírita o igrejismo, né? O religiosismo? É um equívoco total, não é, seu César? É um equívoco, porque o primeiro livro de autoria do Espírito é psicografado pelo Chico, que se chama Emmanuel, né? Do ano de 1937. Ele faz uma crítica aceba, né? A igreja e o religiosismo clerical. Então, eu acho que tem que ser lido isso, estudado. Esse E livro é todas uma pancada de Emmanuel na igreja. já, como também A Caminho da Luz. Então, eu acho que as pessoas não prestaram muita atenção a começar desses livros iniciais de Emmanuel. As pessoas não prestam atenção a nada, seu César. Agora falam. É impressionante. Mas, seu César, aí vamos, veja bem, o senhor com todo esse arcabouço dessa fenomenologia, não é? E quando o senhor passou a dedicar-se a um estudo mais aprofundado, o senhor percebeu que era protagonista de fenômenos idênticos aos que constam na obra do André Luiz, não é? Então, essas obras parece que é no mundo maior e nos domínios da mediunidade, né? Nos capítulos do Santuário da Alma e Emersão do Passado, não é? Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente que fenômenos são esses que o senhor fora protagonista e se identificou tanto na obra do André Luiz. Sim, veja bem, na nossa juventude, né, depois de dedicada à leitura, atividades assistenciais, depois as exposições que nós começamos a fazer em torno de O Livro dos Espíritos. Mas na passagem dos anos 1960, começo de 1970, nós começamos a nos dedicar a estudos sobre mediunidade, inclusive montando um curso teórico, prático, simultâneo de mediunidade, que era o COEM, Centro de Orientação e Educação Mediúnica, que surgiu no Centro Espírita Luz Eterna de Curitiba, naquela época. E ali, esse curso ele é estribado basicamente nas obras, além de Kardec, nas obras de André Luiz. Nós encontramos a fundamentação teórica das ilustrações que ele fez dos casos relatados para que a gente entendesse o que nós passamos. Então, por exemplo, no livro Domínios da Mediunidade, do Espírito André Luiz, no capítulo 22, Emersão do Passado, ele registra a visita que ele fez como espírito, né, um autêntico repórter espiritual, sendo levado por um orientador a uma reunião mediúnica. E ali ele via a manifestação da médium, assim, uma agonia, revolta, né, um estado muito sério, né, motivado por todo esse contexto e de vingança, né, palavras assim agudas, né? E de repente ele se dirigiu ao orientador espiritual e falou: "Mas eu não estou vendo nenhuma entidade de que ela estaria sendo intérprete". Aí o espírito falou: "Realmente, não há uma entidade. Ela
está sendo acionada por vibrações vindas de outras entidades, vindas do passado, mas são, na verdade, ela foi colocada numa situação de passado que ela viveu. Então, o que ela está relatando é uma vivência anterior dela própria. Então, é isso então que ele comenta, nesse caso aí, que seria tipicamente, então, uma manifestação que nós chamamos, Allan Kardec já chamava, né, de anímica, quer dizer, manifestações da própria alma. Ou seja, nós somos espíritos encarnados. Então, como espíritos encarnados, nós temos propriedades espirituais. Então, em alguma circunstância, se você entrar numa fase de transe, pode até misturar uma percepção e uma reflexão do seu próprio espírito, desta vivência ou de vidas anteriores com outras de entidades espirituais. Então, no caso, nesse caso, o animismo, né, Sr. César? Animismo. Seria o animismo. E que no movimento espírita, às vezes, é muito mal entendido. E o que os espíritos recomendam nesse caso, André Luiz? Que o médium deve ser tratado da mesma forma, como se ele estivesse sendo intérprete de um espírito desencarnado, porque ele precisa daquela pacificação, daquela harmonização. Então, isso daí é típico, então, do que eu vivi, que era, tudo indica que eram manifestações da minha própria vivência espiritual, né, ligada a um passado, e que, por uma série de circunstâncias vibratórias, eu entrava naquela faixa e relatava e sentia aquilo que eu havia vivido, acionado por espíritos que estavam tentando me prejudicar, vinculados a um passado também. Então, isso é muito importante, né? A gente ter conhecimento disso e depois, ao longo da nossa trajetória, e sempre participando de reuniões mediúnicas e até hoje, e na condição de dialogador, de facilitador, muitas vezes eu identifico como sendo uma manifestação anímica, mas sem ficar falando, né? Sem ficar diagnosticando, dialogo da mesma forma para dar o atendimento que aquele médium, aquela pessoa precisa. O outro caso, que tem uma certa relação, né, com a vivência fenomênica, né, que nós tivemos na infância, está no livro No Mundo Maior, também do espírito André Luiz, que é o capítulo 8, Santuário da Alma. Aí André Luiz se reporta a visita que ele fez a um lar de pessoas que ele conhecia, espíritas, equilibrado casal, onde se prestava atendimento a um jovem. E esse jovem vinha sendo já tratado com passes, né, em reuniões espíritas, inclusive, e chamado Marcelo, esse jovem. E esse tinha ataques noturnos, eram sempre à noite, não era o meu caso, deles era sempre à noite. E ele percebeu que o jovem aí se desdobrou e conversou em espírito, né? Então, durante um sono, ele se desdobra e conversa em espírito com André Luiz e aquela equipe, dizendo que ele estava melhorando, estava se equilibrando, estava superando tudo aquilo, em função dos atendimentos todos. Mas o interessante é que eles notaram que, depois de toda essa conversa, se aproximaram entidades com um aspecto ruim, aspecto negativo, né? E o que aconteceu é o Marcelo, quando ele se prepara para retornar ao seu contato mais fechado com o corpo físico, quer dizer, saindo daquela fase do desdobramento, ele foi perturbado por aquelas entidades que estavam ali próximas. E aí André Luiz, aquelas entidades, assistiram o que estava acontecendo. Então, essas entidades, só pela situação vibratória delas, junto ao jovem Marcelo, eles viram que ele começou a se contorcer,
começou a se perturbar fisicamente por causa da presença daquelas entidades. Isso aqui, André Luiz trata nesse livro No Mundo Maior, que muitas vezes é chamado isso como se fosse uma manifestação ligada à epilepsia. E não é. Quer dizer, é um excesso, né, de contrações, de ações de ordem muscular provocadas por essa faixa de vibrações perturbadoras. Então, aí ele diz que o Marcelo espírito se contorcia pela presença daquela vibração negativa. E aquilo se refletia no Marcelo corpo, no Marcelo forma, não é? Então, gerando aquilo que aparentemente seria uma convulsão. Então, mas isso tudo, ele passa, inclusive, André Luiz, a detalhar, a explicar isso nesse capítulo, né, no livro No Mundo Maior. Mas mostra, inclusive, que o que acontece nesses casos? São espíritos encarnados que tiveram deslizes sérios no passado, lesaram pessoas, muitas vezes, ficaram com seu perispírito, seu arcabouço perispiritual lesado, vamos assim dizer, né? E ele chama, então, que pode ter no perispírito uma região perispiritual em convalescença. Em convalescença significa que ele pode estar sendo tratado, pode estar sendo melhorado, mas ele pode ter momentos, às vezes, de alguma dificuldade, né? Então, ele compara como se fossem cicatrizes no nosso corpo orgânico. Então, esse capítulo é muito interessante, né, do livro No Mundo Maior, e mostra, então, que provavelmente conosco aconteceu algo parecido, não idêntico, mas parecido com essa situação de aproximação de entidades, né, vinculadas a um passado, numa fase em que nós saímos daquela primeira etapa, né, que André Luiz também comenta, da infância, quando a gente está muito protegido, né, até os 7 anos de idade, ele dá até a faixa. Aí, nessa fase, nessa transição, é que nós passamos por esses momentos, mas, graças a Deus, com a orientação do alto, a inspiração do alto, nós tivemos a possibilidade do tratamento espiritual, que levou aí uns 3 anos, né? E que foi tudo isso depois tranquilizado, harmonizado com o trabalho espírita. Por isso é que nós começamos cedo nas atividades espíritas. Seu César, eu fico impressionado com os relatos e a simetria com outros casos, né? A querida Sueli Calda Schubert, inclusive ela veio aqui no Recife, a gente levou ela até a nossa Casa dos Humildes. Ela tem uma obra que, claro, o senhor conhece, né? Testemunhos de Chico Xavier. Sim. Essa obra ela revela as cartas trocadas entre Chico e o ex-presidente da FEB, Dr. Vantuil de Freitas, né? E é impressionante porque veja o valor da obra de André Luiz, que esse personagem que o senhor cita, o Marcelo, na obra Testemunhos de Chico Xavier, Chico revela que é o filho do doutor Vantuil de Freitas, esse Marcelo aí que o senhor citou. Não é isso mesmo? Eu conheci, é isso mesmo. E eu conheci encarnado, tive muitos diálogos com ele. Então, veja, um exemplo vivo, e não é duas pessoas anônimas, duas pessoas com participação no movimento espírita bem efetiva, com vínculo, o senhor teve também um vínculo com a Federação Espírita Brasileira, então veja o valor da obra de André Luiz. Isso posto, o exemplo de Marcelo e o exemplo de César Perry. Seu César, uma coisa, eu não sou dirigente, o senhor me encare como um reles entrevistador, vou tirar o reles, um entrevistador comum, mas chateia muita gente, aborrece o seu César, e a gente precisa elevar a vibração, porque a gente é espírita, a gente não pode ficar num patamar de aborrecimento, mas essa coisa de que falam em tom de moça, né? Então, de xiste,
dizendo que a obra de André Luiz é uma obra de romancezinho, né? Não é uma obra verdadeiramente dentro da visão de Kardec. São César, o que é que o senhor acha da obra de André Luiz, né? Essa coleção A Vida no Plano Espiritual, que o Hernando Guimarães de Andrade disse que um dia será estudada nas maiores universidades do mundo. Né? O que o senhor pensa da obra desse espírito? Olha, eu valorizo muito porque ele traz informações desde da obra Nosso Lar, né, que foi elaborada em 1944, até essa outra série de livros, né, considerada uma sequência, né, encerrando com a Evolução em Dois Mundos, no final dos anos 1960. Ele dá informações precursoras, predictivas, de fatos que viriam a ser tratados pela medicina, pela psicologia, na sequência. Ele descreve aparelhos no mundo espiritual para comunicação ou para tratamento que não existiam ainda na Terra. Essa técnica ainda não existia. Então, isso tudo é muito sugestivo. E eu conheci pessoalmente, visitei, teve muito diálogo com o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que era amigo de Chico Xavier e que tinha contato com alguns pesquisadores, né? Não espíritas, mas pesquisadores interessados no fenômeno de uma forma geral. Eu tive muito contato com a doutora Marlene Severino Nobre, que fundou a Associação Médico Espírita de São Paulo, e depois do Brasil e depois internacional. A Associação Médico Espírita, tanto em nível nacional como internacional, tem feito excelentes trabalhos em torno de estudos das obras de André Luiz. Mas são trabalhos feitos por quem? Por técnicos da área da saúde. Então, desde o médico até o psicólogo e várias especialidades trabalhando nesse sentido. E desde dos contatos iniciais que nós tivemos com a Marlene, no começo dos anos 1970 até agora, nós notamos aí um progresso muito grande nas pesquisas e também nas interlocuções, nos intercâmbios entre pesquisadores, médicos, médiuns espíritas e grupos espíritas. Nós temos conhecimento, por exemplo, de um núcleo de pesquisas espíritas junto à Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade de Juiz de Minas Gerais, onde o doutor Alexander e uma equipe fazem pesquisas que são publicadas em revistas médicas especializadas, não são publicadas em revistas espíritas. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que alguma dessas pessoas precipitam ou se encastelam em opiniões pessoais. Bom, e falam isso com a superioridade, com a jactância, que a gente termina com pena. Não tem outro sentimento, a gente fica com pena e deixa para lá. Seu César, o senhor falou na doutora Marlene, coincidentemente, ontem à noite eu vi uma entrevista, o quarteto que se encontrava na França, Nestor Massotti, Cláudia Bonmartin, Marlene Nobre e o senhor. Não sei se o senhor se lembra, vocês quatro conversando sobre Kardec ali na França. Eu não tinha visto ainda, fiquei, doutora Marlene é impressionante. Mas, seu César, para encerrar a pergunta derradeira, né? Todos esses fenômenos da criança que aconteciam em casa, na igreja, no circo, né? E essa rejeição à reencarnação atual, à casa, aos pais, realmente o período de tranquilidade mesmo vem a partir de 1960, no Centro Espírita, Nosso Lar. Olha aí o nome do Centro Espírita, viu? Nosso Lar. Como André Luiz fomenta o movimento espírita, né? Foi nesse centro realmente que o senhor abraçando já atividades doutrinárias que aí veio o Mar Tranquilo. Sim, como desdobramento daquele grupo de estudos que eu fiz referência, né, criado em dezembro de 1959, e que, embora adolescente, a gente participava semanalmente,
aquele grupo, aquela média, Emília Santos, nosso tio Rolandinho, nossa genitora, fundaram a instituição Nosso Lar, que era uma instituição de atendimento a famílias, portanto assistencial, mas com uma reunião pública semanal, né, de exposições doutrinárias e passe. Então, nós nos ligamos a essas atividades. E desde a criação, né, foi fundada em 60, inaugurada com as várias atividades de 61, nós passamos a colaborar, acompanhando, né, os adultos nas atividades assistenciais, nas reuniões, e lá que eu comecei também a falar em público e fundei depois uma mocidade espírita. Então, foi realmente o início de todo um trabalho. Bom, pessoal, seu César, show de bola, viu? O senhor não gosta muito de futebol, mas esse programa de hoje foi impressionante, né? Impressionante. E assuntos de uma atualidade para o movimento espírita, como o senhor abordou. Eu acho que não é só com relação às crianças, né, seu César? Em tudo na vida, nem tanto a terra, nem tanto ao mar. Aquilo que o grande e douto Herculano Pires dizia, né? Caminho do meio, né? Se a gente for pelo caminho do meio, o senhor concorda? É assim mesmo, senhor César? Sem dúvida nenhuma. E Herculano Pires é o exemplo, né, do intelectual que era prudente, né? E que, segundo Emmanuel, foi o metro que melhor mediu Kardec. Pois é, eu entrevisto também sempre a Heloísa Pires, já, e ela é maravilhosa. Para o senhor ver como nem tudo é na linha do trem. O pessoal divulga muito, senhor César. No início da atividade de Divaldo, uma crítica de Herculano ferina, né? Uma crítica a Divaldo. Aí eu perguntei a dona Heloísa, ela com a categoria disse: meu Deus, isso foi na outra encarnação, há 70 anos atrás. O que Divaldo fez, eu não fiz. Então eu bato palma para Divaldo. E eu tenho certeza que aquilo ali, aquela crítica inicial, serviu até para Divaldo, né? E o Herculano é realmente o metro que melhor mediu Kardec. Diz Emmanuel, seu amigo lá de Pompeia, eu quero saber da história mais tarde. Pessoal, olha o que vem por aí, né? Então, Memórias e Reflexões, todo segundo sábado, às 20 horas. Seu César, gratidão, viu? Obrigado. Até um próximo programa. Eu faço a prece final, por favor. Sim. Viu? Vamos, então, agora agradecer a Deus, nosso Pai, a todos os emissários que nos acompanham em nossa jornada, pelas dádivas que temos de hoje dispormos de tantos esclarecimentos espirituais e que nos ensejam condições, inclusive, para melhor refletirmos sobre o ensino moral de Jesus. Pedimos forças, saúde e paz para os nossos lares, para onde estivermos. E que assim seja. Bem, pessoal, até para o mês de janeiro, né? Seu César, feliz ano novo, viu? Feliz Natal. Obrigado. Sua família, viu? E esse programa eu dedico à minha mamãe, Eva Tavares. Mamãe, te amo. Né? Então, um abraço em todos, seu César. Um abraço, viu? Até o início do próximo ano. O ano bom de 2023, Deus queira assim. Até lá.